Fala, peregrino, dá uma olhada nesse comentário aqui, ó, do Rômulo Romeu. Obrigado pelo comentário. Vamos esclarecer a sua dúvida ali, ó. É verdade que a maçonaria manda matar os seus inimigos? Não. Quem que é inimigo da maçonaria? Já ouviu falar que o presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, foi morto porque proibiu a maçonaria no seu país? Nada a ver, cara, nada a ver, certo? O que que acontece aí nessa história aí, certo? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição aqui no canal, né? Deixa o seu like e ative as notificações. O que que acontece? Se você pegar a maçonaria, é um troço interessante, isso daí parece uma bobagem, né? Mas isso daí reflete uma narrativa que foi criada aí durante anos e anos e anos, né? Que a maçonaria sempre sofreu essas perseguições. Então, por exemplo, né? Você pega lá a questão da religião, né? Você pega a maçonaria, por exemplo, como corrente, né, como instituição, como um todo, né, maçonaria mundial, você vai ver que ela não, ela é aberta, né, é uma instituição de liberdade de pensamento, né. Só que daí você pega as correntes religiosas, por exemplo, né, elas muitas vezes, desde o princípio, lá desde a primeira bula que condenou a maçonaria, foi em 1730, na verdade, né, que o Papa já condenou, porque ele achava que, na verdade, era uma concorrência para a igreja, ou era um grupo que conspirava, né, contra a monarquia e contra a igreja, né, de forma sucessiva, né, poderia criar um núcleo, né, de pessoas conspiradoras, conspiratórias, ou algo que o valha, né? Então, a partir disso daí foi só alimentando, né, as teorias de conspiração contra a maçonaria, né? Obviamente, né? Então, essa aí é mais uma aí, meu irmão. Como que é? É Rômulo Romeu, certo? Essa daí é mais uma, não tem nada a ver isso daí, né? Cara, os maçons não mandam matar ninguém, certo? E se mandam, né? Na verdade, né? Se mandam, carece de uma pesquisa muito maior, né? Um boletim de ocorrência, eu digo, né? Você tem que buscar documentação, né? Então, isso aí entra numa seara, assim, vamos dizer, uma seara que é uma acusação gravíssima, obviamente, né? Mas ela não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Certo? Então acabam se propagando, né? Hoje, com essa questão da internet, muitas coisas acabam se propagando de uma maneira assim, coisa que presta é difícil, né? A pessoa ir atrás. Mas por que existe jornal, por exemplo, né? O jornal, o que que ele vende? Você assiste, você liga lá o jornal de tarde, de noite para assistir, é 90% desgraça, né? O que vende é desgraça, né? Tinha até os tabloides, antigamente tinha os jornais físicos aí, né? Nem sei como é que tá a situação, que hoje em dia a gente só vê na internet. O que vende, na verdade, são as manchetes, né? Até o que os títulos dos vídeos, etc e tal, né? O que acaba vendendo isso daí, né? Mas muitas vezes o teor não corresponde, né, à realidade. Então tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa, né? Porque você pode fazer uma interpretação literal, né? Sem base, né? Sem conhecer as fontes, né? Quem falou isso, né? Ah, foi o jornal fulano de tal, por exemplo, falou isso. Ah, mas da onde que o cara pegou? Quem que é o artista ali que escreveu esse troço aí? Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né? Certo? E eu duvido, né? Se houve alguma coisa aí no decorrer da história, assim, se haja uma documentação que comprove, de fato, assim, né? Um processo que comprove que os maçons são responsáveis por esse tipo de coisa. Porque se for, na verdade, né? Se achar, isso é um total contrassenso do que toda a doutrina maçônica coloca, né? O que que a doutrina maçônica coloca, entre outras coisas, né, entre seus valores, né? A questão da igualdade, né? Do irmão que é um verdadeiro iniciado, na verdade ele vai aumentar o seu nível de consciência, vai compreender, né, que ele é um ser, né, na verdade, que está fazendo aqui parte desse plano material, né? De forma muito curta, diga-se de passagem, em frente à questão infinita do cosmos, né? Estamos tendo uma pequena experiência aqui, né? Que deveria ser levada de forma mais harmônica possível, né? Certo? E se algum delito ocorre dentro da maçonaria, certo? Nesse porte eu desconheço, para falar a verdade, né? Legítimo desconheço. Né? Não existe, não se ouve falar às vezes das teorias de conspiração que um ou outro fala aí, né? Que não são pessoas da maçonaria geralmente, né? São conspiratórios, são conspiradores, né? Então, caso ocorra algum delito de menor ou maior porte, né, na verdade, o que que se reflete isso daí, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa e aquela pessoa que cometeu determinado delito dentro de uma organização tradicional, eu estou falando, né, ela vai sofrer sanções, ela pode ser expulsa a partir do momento que for iniciado um processo contra essa pessoa, né? É um processo administrativo, vamos pôr assim. A maçonaria é uma associação, né? Ela se
formata, né, fisicamente, vamos supor, como uma associação. Certo? Então, todos os maçons são ligados a determinadas associações, né? E essa associação tem um regimento interno, né? Tem a Constituição, tem um regimento, etc. e tal, né? Dependendo de como for chamada a legislação aí, certo? E já prevê algumas coisas nesse sentido, até as sanções, né? Você tem os direitos e tem os deveres. Se foram quebrados os deveres, né? Certo? Ou se passar do limite dos direitos, você sofrerá sanções, né? Poderá ser expulso, suspenso, né? Dependendo do teor, do grau do troço. Mas é um troço complexo, né? Mas no íntimo, o que que acontece? Se um maçom comete um delito, na verdade aquele cara não é um maçom. Eu sempre digo, né? A questão fundamental é a conduta, né? A maçonaria traz a doutrina e ela, obviamente, vai mudar a conduta da pessoa que entende aquela doutrina, os valores, né? Os valores que a maçonaria traz, certo? Se a pessoa tem um comportamento equivocado, ela não agregou os valores. Ou seja, na verdade, ela pode ter um puta avental bonito, né? Pode ser aqueles avental dourado, cheio de coisinha, cunheco, diretor, secretário, não sei o que, ministro, pode ser o que quiser dentro da maçonaria, tem vários poderes constituídos lá dentro, né? Dentro dessa associação que chama maçonaria, as potências, né? Obviamente falando, certo? Aquela pessoa, ela pode mostrar todas as características físicas de um maçom, mas de fato é um profano de avental, como a gente fala, né? Então tem essa questão aí. Bom, espero que tenha esclarecido esse lance todo, né? Na verdade, aqui o nosso querido Rômulo Romeu, e o que precisa aí, né, nesse lance é fazer uma pesquisa mais profunda, né? Porque se você pegar a história da maçonaria, você vai ver que é uma história que começou, como eu falei, né? As teorias de conspiração foram estartadas lá atrás, né? No século XVIII e nunca deixaram de acontecer. Então sempre existiu essa perseguição, essa confusão, né, que existe por parte do público em geral com relação à maçonaria, né, e as instituições, né, que acabam satanizando a maçonaria, né, que isso daí é um conceito interessante se você observar sobre o ponto de vista assim da lógica, da psicologia, até podemos falar, né, porque sempre determinadas linhas, né, sejam geralmente religiosas, né, acabam buscando satanizar alguma coisa, né, para ter um inimigo, né? Mas pelo lado da maçonaria, né, você vai ver que a maçonaria não tem essa questão, ela é extremamente aberta, né? Você tem irmãos das mais variadas ideologias lá dentro, né? Tem irmãos que são ultraconservadores, outros conservadores, mas já tendendo para uma questão mais liberal, né? Outros são mais liberais, certo? E outros totalmente liberais. Então acontece de tudo, né? Tem preto, amarelo, vermelho, azul, tem de tudo que é irmão, né? Ideologias políticas também existem das mais variadas espécies, não adianta, né? Você tem irmãos de todos os partidos, aqui, só que falando aqui no Brasil, né? Existem, sei lá quantos partidos políticos existem hoje, né? Então, tem irmãos de todos, né? Que fazem parte da política também, então, isso aí acontece, né? Mas das religiões também, né? Isso aí nem se fala, né? Nessa questão. Mas a questão primeira aí é que tem que haver o respeito, né? E geralmente isso acontece o respeito, né? Porque se o irmão entra numa loja, numa reunião e, por exemplo, tem assim como é que é, as restrições, né? Com relação, por exemplo, a discussões políticas e religiosas, discussões no sentido do cara querer impor a sua verdade, né? Certo? Porque a verdade de um, certo? Pode não ser a verdade do outro e pode ser muito diferente da realidade. Né? Então a maçonaria já prevê, né, nas suas constituições, como eu falei, essas questões todas. Então, é isso, né? Tem que se pesquisar, né, para não cair em comentários como esse aí, que são fake news de verdade, né? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha atentado a esse recado e quer conhecer mais sobre maçonaria, conheça meu site luismiller.com.br, material muito bacana para você expandir a sua cabeça. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.